Minha irmã sempre me acusou, até que a peguei na cama com meu amor. O cheiro de café matinal invadiu minha cozinha enquanto eu observava a chuva fina de Curitiba escorrendo pela janela. Aos 29 anos, finalmente sentia que minha vida começava a fazer sentido. O apartamento pequeno, mas aconchegante, no bairro Água Verde era meu refúgio, longe da casa dos meus pais, longe das comparações constantes, longe dela. Cristiane sempre foi o sol ao redor do qual nossa família orbitava. 4 anos mais velha, ela possuía aquele tipo de beleza que chamava a atenção em qualquer lugar. Cabelos loiros naturais, sorriso perfeito, postura de modelo. Eu, por outro lado, era a lua, pálida, discreta, sempre em segundo plano. Cresci acostumada com os comentários. Por que você não pode ser mais como sua irmã? A Cristiane nunca daria esse trabalho. Olha só como ela é educada, Verônica. O pior eram os episódios que ninguém mais presenciava. Quando éramos crianças, ela quebrava algo e dizia que fui eu. Quando adolescente, mexia nas minhas coisas e depois me acusava de ser desorganizada. Na faculdade, chegou a espalhar para minha mãe que eu estava usando drogas. Mentira que quase me custou meu curso de fisioterapia. Cada vez que tentava me defender, ela sorria daquele jeito doce e me olhava com uma expressão de pena, como se eu fosse uma irmã problemática inventando histórias. Verônica sempre foi meio dramática. Ela sussurrava para quem quisesse ouvir, com aquele tom de quem está genuinamente preocupada. E todos acreditavam. Afinal, quem duvidaria da perfeita Cristiane? Mas isso era passado. Agora, enquanto esperava Rodrigo voltar do plantão noturno, sentia uma paz que não conhecia há anos. Ele havia chegado à minha vida como uma brisa suave num dia sufocante. Enfermeiro dedicado, olhos castanhos gentis, mãos que sabiam acariciar não apenas meu corpo, mas também minhas inseguranças. Pela primeira vez alguém me via, realmente me via, sem as lentes distorcidas da minha história familiar. "Ah, você é incrível, Vê", ele costumava dizer, usando o apelido carinhoso que só ele tinha permissão para usar. Não entendo como alguém tão especial pode se achar tão pouca coisa. Rodrigo não conhecia minha família pessoalmente ainda. Estávamos namorando há 8 meses, e eu havia conseguido manter nossa relação longe do drama familiar. Ele sabia que eu tinha uma irmã, sabia que nossa relação era complicada, mas não conhecia os detalhes. Era como se, ao lado dele, eu pudesse ser apenas Verônica, não a irmã problemática, não a filha que sempre decepcionava, apenas eu. Meu celular vibrou. Uma mensagem dele. Plantão foi puxado, mas chego aí às 14H. Te amo, lindeza. Sorri, sentindo aquele aquecimento familiar no peito. Trabalhava apenas meio período às sextas no hospital, então teríamos a tarde toda juntos. Talvez finalmente tivéssemos coragem de conversar sobre casamento, assunto que vinha dançando entre nós nas últimas semanas. Tímido, mas persistente como o perfume que fica impregnado na roupa. Às 13h30, decidi sair mais cedo do trabalho. Queria preparar algo especial para ele. Quem sabe aquele risoto de camarão que ele tanto gostava. No elevador do hospital, cruzei com a doutora Helena, que comentou sorrindo. "Que bom te ver feliz, Verônica. Você está radiante ultimamente." Era verdade. Pela primeira vez na vida, me sentia radiante. A chuva havia parado quando estacionei em frente ao prédio onde morávamos. Ele no apartamento ao lado do meu. Uma coincidência que considerávamos um sinal do destino. Subindo as escadas, o elevador estava em manutenção há semanas. Senti aquela antecipação gostosa de quem está prestes a abraçar a pessoa amada. Abri a porta do meu apartamento e estranhei. Havia uma bolsa feminina no sofá. Elegante, cara. Definitivamente não minha. Por um segundo, pensei que pudesse ser de alguma colega que ele havia trazido para esperar. Rodrigo era assim, prestativo, sempre disposto a ajudar. Foi então que ouvi. Primeiro, um riso baixo, íntimo. Depois, a voz dele, rouca, dizendo palavras que eu conhecia bem. Palavras que pensava serem exclusivamente minhas. Palavras que vinham do meu quarto. Meu quarto. Nossa cama. As pernas tremeram. O coração disparou de uma forma que não tinha nada a ver com felicidade. Com passos que pareciam não me pertencer, caminhei pelo corredor. A porta estava entreaberta. E então vi Rodrigo, meu Rodrigo, e ela, Cristiane. Minha irmã perfeita estava na minha cama com meu namorado usando o meu roupão, aquele de seda azul que havia ganhado no meu aniversário. Eles não me viram de imediato, perdidos um no outro.
perdidos na traição que dilacerava minha alma. Quando finalmente me notaram, o silêncio foi ensurdecedor. Rodrigo ficou branco. Cristiane me olhou com aquela expressão que eu conhecia tão bem. Não havia culpa ali, apenas uma satisfação fria, calculista. Oi, irmãzinha, ela disse, ajeitando o roupão com uma tranquilidade perturbadora. Chegou cedo do trabalho hoje. O mundo parou por alguns segundos eternos. Minha respiração ficou presa em algum lugar entre os pulmões e a garganta, enquanto meu cérebro lutava para processar a cena diante dos meus olhos. Rodrigo se levantou de um salto, tropeçando nos próprios pés, tentando cobrir a nudez com o lençol que ainda carregava meu perfume. Verônica, isso não é... Posso explicar. As palavras saíam atropeladas da sua boca, mas soavam vazias, patéticas. Cristiane, por outro lado, permaneceu recostada na cama como se fosse a dona do lugar. Aquele sorriso de canto de boca que eu conhecia desde a infância, o mesmo que ela usava quando quebrava meus brinquedos e dizia que foi acidente, o mesmo quando contava mentiras sobre mim para nossos pais. Explicar o quê, exatamente? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Que vocês estão transando na minha cama. Que você está usando o meu roupão, Cristiane. Isso parece bem claro. Vê, escuta. Rodrigo se aproximou, mas eu recuei instintivamente. Algo dentro de mim havia se rompido, mas não era apenas o coração. Era como se uma represa tivesse se quebrado, liberando anos de raiva contida. Não me chame assim. As palavras saíram como um rosnado. Não depois disso. Cristiane se levantou languidamente, ajeitando meu roupão com uma calma que me deixou ainda mais furiosa. Verônica, você sempre foi muito dramática. Essas coisas acontecem. Não é o fim do mundo. Dramática? A palavra ecoou no quarto como um tapa. Eu sou dramática por ficar chateada em flagrar meu namorado na cama com minha irmã? Eu tentei te avisar que ele não era o homem certo para você. Ela continuou, com aquele tom condescendente que me fazia sentir uma criança de 5 anos novamente. Mas você nunca me escuta. Sempre foi teimosa. A audácia dela me deixou sem palavras por um momento. Ali estava ela, na minha cama, usando minhas coisas, destruindo meu relacionamento, e ainda tinha a coragem de fingir que estava me fazendo um favor. Sai da minha casa. Minha voz era um sussurro perigoso. Os dois, agora. Verônica, por favor, me dá uma chance de explicar. Rodrigo tentou novamente, mas eu o cortei com um olhar gelado. 8 meses, Rodrigo. 8 meses você fingiu me amar, fingiu me respeitar. Quantas vezes vocês fizeram isso? Quantas vezes você mentiu na minha cara? Ele abriu a boca para responder, mas nada saiu. A culpa estava estampada em seu rosto, e isso foi resposta suficiente. Cristiane se aproximou de mim, e por um momento pensei que ela fosse se desculpar, que talvez houvesse algum rastro da irmã que eu imaginava ter quando criança. Você sempre soube que não conseguiria segurar um homem como ele. Ela disse baixinho, só para mim ouvir. Olha para você, Verônica. Olha para mim. Era questão de tempo. Foi como se ela tivesse me esfaqueado. Não, era pior que isso. Era como se ela tivesse arrancado a faca que já estava lá há anos e tivesse a torcido. Mas algo estranho aconteceu. Em vez de me encolher, como sempre fazia, senti uma força diferente tomando conta de mim. Uma clareza fria e cortante. Sabe de uma coisa, Cristiane? Você tem razão. Ela piscou, surpresa com minha reação. Eu sempre soube que você era capaz disso. Na verdade, estou impressionada por ter demorado tanto tempo. Caminhei até a cômoda e peguei uma sacola de compras vazia. Com movimentos deliberados, comecei a jogar dentro dela as roupas de Rodrigo espalhadas pelo chão. O que você está fazendo? Ele perguntou. Te ajudando a sair da minha vida. Joguei a sacola aos pés dele. Vista isso e desaparece. E leva ela junto. Verônica, você não pode terminar assim sem me dar uma chance. Uma chance? Eu ri, mas não havia humor algum no som. Quantas chances você me deu quando decidiu transar com minha irmã? Ah, é verdade. Nenhuma. Cristiane já estava se vestindo, aparentemente entediada com o drama. Sempre tão melodramática, murmurou. E você, eu me virei para ela. Sempre tão previsível. Desde pequena que você não suporta me ver feliz. A diferença é que agora eu vejo o jogo. Ela me olhou com aquele ar superior de sempre. Que jogo, Verônica? Não é culpa minha se você escolhe homens fracos. Não, você tem razão. A culpa é minha por acreditar que desta vez seria diferente. Por acreditar que você tinha mudado.
que eu tinha encontrado alguém que me via além das suas mentiras. Lá, Rodrigo terminou de se vestir em silêncio, os olhos no chão. Quando chegou na porta, se virou para mim uma última vez. Eu realmente te amava, Verônica. Não, Rodrigo, respondi com uma tristeza que me surpreendeu. Você amava a ideia de mim. Se me amasse de verdade, eu não estaria aqui vendo vocês dois saindo juntos da minha casa. Depois que a porta se fechou, caí no chão da cozinha e chorei como não chorava há anos. Mas entre as lágrimas, algo estava crescendo dentro de mim. Uma decisão estava tomando forma. Não ia mais fugir. Não ia mais me esconder. Era hora de enfrentar toda a verdade. Era hora de acordar. 3 dias se passaram desde que meu mundo desabou. 3 dias em que mal consegui sair da cama, alternando entre crises de choro e uma raiva surda que me consumia por dentro. Foi Tássia quem finalmente me arrancou do buraco. Amiga, abre essa porta ou eu vou derrubar. A voz estridente dela ecoou pelo corredor, seguida de socos insistentes na porta. Quando finalmente abri, ela me olhou de cima a baixo com aquela franqueza típica dela. Jesus, você está parecendo a Samara do filme do terror. Quanto tempo faz que você não toma banho? Tássia era assim desde que nos conhecemos na faculdade. Direta, engraçada e a pessoa mais leal que eu conhecia. Mulher negra, curvas generosas, cabelo crespo sempre impecável. Ela tinha uma forma de dizer as coisas que machucava e curava ao mesmo tempo. 2 dias, murmurei, deixando-a entrar. 2 dias? Ela fez uma careta. Menina, esqueceu que você trabalha em hospital? Conhece germes? Bactérias? Vamos, banho já. E depois você vai me contar tudo direitinho. 40 minutos depois, eu estava sentada no sofá com uma xícara de chá quente nas mãos, contando para Tássia toda a história. Ela me ouviu em silêncio, apenas fazendo algumas expressões faciais que iam de surpresa à indignação total. Filha da... Ela parou no meio da frase e respirou fundo. Desculpa, mas sua irmã é uma pessoa muito ruim. E esse Rodrigo? Menina, você escapou de uma boa. Escapei? Tássia, eu estou destruída. O homem que eu achava que ia casar está transando com minha irmã. Como isso é escapar de uma boa? Ela se levantou e começou a caminhar pela sala, gesticulando como sempre fazia quando estava pensando. Dita Verônica, você já parou para pensar em quantas vezes sua irmã fez isso antes? Não essa coisa específica de transar com seus namorados, mas destruir suas coisas? O que você quer dizer? Lembra do Fernando na faculdade? Aquele que você ficou alguns meses? Fernando. Eu não pensava nele há anos. Lembro. Ele não terminou com você depois que sua família veio te visitar? A lembrança me atingiu como um soco. Fernando havia conhecido minha família em uma festa de aniversário minha. 1 semana depois, ele terminou comigo, dizendo que eu era muito complicada e que tinha questões familiares não resolvidas. E o Gabriel, do estágio, Tássia continuou implacável. E aquele rapaz da academia, como era mesmo o nome? Marcos, respondi automaticamente, sentindo um frio na barriga. Exato. Todos terminaram com você depois de conhecer sua família. Não te parece estranho? Eu nunca havia conectado os pontos dessa forma. Na época, sempre achei que era coincidência, que eu realmente tinha problemas para me relacionar. Tássia, você acha que ela... Eu não acho nada. Eu tenho certeza. Sua irmã sempre sabotou seus relacionamentos. A diferença é que desta vez, ela foi mais longe. Naquela tarde, Tássia me convenceu a fazer algo que jamais imaginei. Ligar para a Dona Marlene, nossa antiga vizinha. Se havia alguém que sabia de todos os podres do bairro, era ela. Verônica, minha filha, que surpresa! A voz de Dona Marlene soou genuinamente feliz. Estava pensando em você outro dia. Sua mãe contou que você está namorando. Na verdade, é sobre isso que eu queria conversar com a senhora. A senhora se lembra de quando éramos crianças? Eu e a Cristiane? Houve uma pausa do outro lado da linha. Lembro sim, filha. Por quê? Dona Marlene, eu sei que vai parecer estranho, mas... A senhora sempre achou que eu era uma criança problemática? Outra pausa. Mais longa desta vez. Problemática. Você, Verônica, você era a criança mais doce da vizinhança. Sempre educada, sempre ajudando. Eu ficava impressionada como vocês duas eram diferentes. Meu coração disparou. Como assim? Sua irmã era linda, isso ninguém negava, mas tinha algo nela que me incomodava. Lembra daquele dia que você apareceu aqui chorando, dizendo que tinha quebrado o vaso preferido da sua mãe? Eu lembrava.
Havia apanhado naquele dia. Eu vi tudo da minha janela, filha. Foi ela quem quebrou. Vi ela empurrando você na frente do vaso quando sua mãe ia chegando. Você tentou segurar, mas não conseguiu. A revelação me deixou tonta. Por que a senhora nunca disse nada? Tentei, minha filha. Mas quem ia acreditar em mim? Sua irmã era tão convincente, tão angelical na frente dos adultos. E você nunca se defendia direito. Depois que desliguei o telefone, fiquei em silêncio por longos minutos. Tássia me observava com uma expressão preocupada. E aí? Ela perguntou suavemente. Ela tem feito isso a vida toda, sussurrei. Desde sempre. E agora? O que você vai fazer? Levantei-me do sofá e caminhei até a janela. Lá fora, Curitiba seguia seu ritmo, as pessoas caminhando pelas ruas, vivendo suas vidas, enfrentando seus próprios dramas, mas algo havia mudado dentro de mim. Agora eu vou parar de fugir, disse finalmente. Vou começar a escrever a minha própria história. Tássia sorriu pela primeira vez em toda a tarde. Era isso que eu queria ouvir. Naquela noite, sozinha no apartamento, peguei um caderno velho e comecei a escrever. Não sobre Rodrigo, não sobre a traição, mas sobre mim. Sobre quem eu era antes de ser moldada pelas mentiras de Cristiane. Sobre a mulher que eu queria me tornar. Era o primeiro passo de uma jornada que eu sabia que seria dolorosa, mas necessária. Era hora de me redescobrir. 2 meses se passaram desde que comecei a escrever minha verdadeira história. O caderno já estava pela metade, cheio de memórias ressignificadas, de raiva transformada em clareza, de dor que ao pouco se tornava força. Mas foi a decisão de procurar ajuda profissional que realmente mudou tudo. Doutora Carmen Silveira tinha o consultório em um prédio antigo do centro de Curitiba, com janelas grandes que deixavam entrar toda a luz do dia. Psicóloga de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos em um coque elegante, ela tinha uma forma de me olhar que era ao mesmo tempo acolhedora e desafiadora. Verônica, você já se perguntou por que sempre acreditou na versão da Cristiane sobre quem você era? A pergunta veio na 5ª sessão, quando eu finalmente havia conseguido contar toda a história sem chorar. Por quê? Porque todo mundo acreditava nela. Meus pais, os vizinhos, até os professores na escola. E se eu te dissesse que isso não é sobre ela ser mais convincente, mas sobre você ter aprendido desde muito cedo que sua voz não tinha valor? A frase me atingiu como um raio. Fiquei em silêncio por longos minutos, processando. Continue, murmurei. Crianças que crescem sendo constantemente desacreditadas desenvolvem uma crença profunda de que sua percepção da realidade está errada. É um mecanismo de sobrevivência. Era mais fácil para você aceitar que estava errada do que enfrentar a realidade de que sua família estava falhando em protegê-la. Saí daquela sessão com uma sensação estranha, como se alguém tivesse retirado óculos embaçados que eu usava há tanto tempo que nem sabia que estava enxergando mal. No trabalho, as coisas também começaram a mudar. Sempre fui competente como fisioterapeuta, mas me mantinha invisível. Nunca opinava nas reuniões, nunca questionava protocolos. Até que um dia, Dr. Henrique sugeriu um tratamento que eu sabia que não ia funcionar para um paciente específico. Com todo respeito, doutor, ouvi minha própria voz dizendo: acredito que seria mais eficaz começarmos com exercícios de fortalecimento do core antes de partir para a mobilização. Ele me olhou surpreso. Não era a primeira vez que alguém discordava dele, mas provavelmente era a primeira vez que eu fazia isso. Interessante, Verônica. Pode explicar seu raciocínio? Expliquei com detalhes técnicos, citando estudos recentes que havia lido. Para minha surpresa, ele não só concordou, como me pediu para liderar o caso. Onde essa mulher estava escondida? Tássia brincou quando contei sobre o episódio. Finalmente a Verônica real está aparecendo. Mas o maior teste veio no final do 2º mês, quando minha mãe ligou. Verônica, sua irmã está muito triste. Ela disse que vocês brigaram por causa de um mal-entendido com o Rodrigo. Mal-entendido. A palavra ecoou na minha cabeça. Era assim que Cristiane havia contado a história. Mãe, não foi um mal-entendido. Eu peguei eles na cama. Filha, você sabe como a Cristiane é sensível. Ela está dizendo que você interpretou errado a situação, que eles só estavam conversando. Era incrível como, mesmo aos 29 anos, minha mãe ainda escolhia acreditar na versão da filha favorita. Mãe, eu interrompi. Minha voz mais firme do que jamais havia sido com ela. Eles estavam nus na minha cama.
Ela estava usando o meu roupão. Que parte disso pode ser interpretada como conversando? Houve um silêncio do outro lado da linha. A Verônica. Você sempre foi muito dramática. Não, mãe. Eu sempre fui silenciada. São coisas diferentes. Desliguei o telefone tremendo, mas não de medo ou insegurança. Era adrenalina pura. Pela primeira vez na vida, eu havia me posicionado com minha mãe. Naquela noite, escrevi mais 5 páginas no meu caderno, sobre como me sentia forte, sobre como estava redescobrindo minha própria voz, sobre os planos que começavam a se formar na minha cabeça. Uma semana depois, Rodrigo apareceu no hospital. Eu estava saindo do plantão quando o vi encostado no meu carro, com aquela expressão de cachorro abandonado que ele sabia usar tão bem. Verônica, por favor, só me escuta 5 minutos. Não tenho nada para ouvir de você, Rodrigo. Terminou comigo e a Cristiane. Eu percebi que foi tudo um erro, que eu te amo de verdade. Parei e o encarei. 2 meses atrás, essas palavras teriam me feito chorar, me derretido, me feito considerar perdoá-lo. Agora, apenas me causavam uma estranha pena. Rodrigo, você não me ama. Você nem me conhece. Durante 8 meses você namorou uma versão de mim que eu mesma não conhecia direito. Isso não é verdade. É sim. E sabe de uma coisa? Eu te agradeço. Ele piscou, confuso. Te agradeço por me trair com ela, porque foi isso que eu precisava para acordar. Para parar de viver a vida que os outros esperavam que eu vivesse e começar a viver a minha própria. Entrei no carro e liguei o motor. Pela janela, vi o reflexo de uma mulher que mal reconhecia. Olhos brilhantes, postura ereta, um sorriso pequeno mas genuíno nos lábios. Era eu. Finalmente era eu. E ainda havia muito mais por vir. O jantar de aniversário de 35 anos da Cristiane seria o palco do meu último ato naquela peça familiar distorcida. 6 meses haviam se passado desde a traição, e eu estava irreconhecível, não apenas por fora, mas principalmente por dentro. Cheguei à casa dos meus pais em Curitiba, usando um vestido azul marinho que realçava minha pele e meus olhos, cabelos soltos, maquiagem suave. Mais importante que isso, cheguei com a certeza de quem eu era, Verônica. Minha mãe me recebeu com aquele sorriso forçado que eu conhecia bem. Que bom que você veio. Sua irmã estava com medo de que você ainda estivesse chateada, como se eu fosse uma criança fazendo birra. Estou ótima, mãe. Nunca me senti melhor. Cristiane apareceu na sala toda produzida, vestido vermelho justo, cabelos em cachos perfeitos. Mas havia algo diferente nela. Uma tensão ao redor dos olhos. Uma rigidez que não conseguia esconder completamente com sorrisos. Oi, irmãzinha, disse com aquela voz doce de sempre. Que bom te ver. Estava com saudade. Tenho certeza. Respondi calmamente. Durante o jantar, observei a dinâmica familiar com olhos novos. Meu pai, sempre ausente nas conversas, focado apenas na comida. Minha mãe, pendurada em cada palavra de Cristiane, como se fossem pérolas de sabedoria. E ela, minha irmã, comandando a mesa como uma rainha em seu reino. Vocês sabem que a Verônica terminou com o Rodrigo, né? Cristiane comentou casualmente, cortando o bolo. Coitado, ele ficou destruído. Às vezes as pessoas não sabem valorizar o que têm. Era a deixa que eu esperava. Respirei fundo, sentindo a força que havia construído nos últimos meses. Cristiane, disse, minha voz clara cortando o ar da sala. Por que você não conta para eles a verdade sobre como meu relacionamento terminou? O garfo dela parou no meio do caminho para a boca. Ai, não sei do que você está falando. Conta para eles que você transou com meu namorado na minha cama. Conta que estava usando meu roupão quando eu cheguei em casa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meu pai engasgou com o vinho. Minha mãe ficou branca. Verônica, pelo amor de Deus. Cristiane tentou rir, mas o som saiu forçado. Você está inventando histórias de novo. De novo? Eu me levantei da cadeira. Como quando você quebrou o vaso da vovó e disse que fui eu. Como quando você mexeu nas minhas provas da faculdade e depois disse que eu era desorganizada. Como quando você inventou para a mamãe que eu estava usando drogas. Verônica. Minha mãe tentou me interromper. Não, mãe. Vocês vão me escutar hoje. 30 anos. 30 anos eu acreditei que havia algo errado comigo. Que eu era dramática, invejosa, problemática. Vocês sabem quantos relacionamentos ela destruiu? Quantos sonhos ela pisoteou? Quantas vezes eu chorei sozinha no meu quarto achando que o problema era eu, né?
Cristiane se levantou também, o rosto vermelho de raiva. Você sempre foi uma mentirosa. Dona Marlene viu você me empurrando na frente do vaso. Eu a cortei friamente. Fernando me contou anos depois que você disse para ele que eu tinha problemas psiquiátricos. Gabriel recebeu uma ligação sua dizendo que eu era obsessiva e perigosa. A cada palavra ela empalidecia mais. Meu pai me olhava como se me visse pela primeira vez. E sabe qual é a diferença entre você e eu, Cristiane? Continuei, sentindo uma paz estranha tomar conta de mim. Você precisa destruir os outros para se sentir importante. Eu aprendi a me construir sozinha. Chega! Cristiane gritou, perdendo completamente a compostura. Você sempre foi uma invejosa. Sempre quis ser eu. Eu ri. Um riso genuíno, libertador. Ser você? Cristiane olha para a sua vida. 35 anos e nunca teve um relacionamento verdadeiro. 35 anos, e a única forma que você conhece de se sentir especial é destruindo outras pessoas. Eu tinha pena de você, mas agora só sinto alívio. Peguei minha bolsa e caminhei em direção à porta. Mamãe, papai, eu amo vocês, mas não vou mais aceitar ser tratada como a ovelha negra desta família só para proteger a imagem dela. Verônica, espera. Meu pai chamou, finalmente falando. Parei na porta e me virei. Papai, durante anos eu implorei para vocês me ouvirem. Agora, quando estiverem prontos para me ver de verdade, vocês sabem onde me encontrar. 3 dias depois, estava em Florianópolis, numa pequena casa de frente para o mar que havia alugado. O ar salgado enchia meus pulmões enquanto eu escrevia no notebook que havia substituído meu caderno velho. Mulheres renascidas. Um guia para superar relacionamentos tóxicos. Esse seria o título do livro que nasceu da minha dor transformada em propósito. Meu celular tocou. Era meu pai. Filha. A voz dele soava cansada. Sua mãe e eu queremos conversar. De verdade, dessa vez. Olhei para o horizonte, onde o sol começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados. Tudo bem, pai, mas dessa vez vocês vêm até aqui. É hora de vocês conhecerem a verdadeira Verônica. Desliguei o telefone e voltei a escrever. Tinha histórias para contar, mulheres para ajudar, uma vida inteira para viver. Finalmente, eu estava livre. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.